Vamos hoje falar de círculos de pedras na Antártida e a palavra de cientista de hoje pertence ao professor Pedro Pina, professor e investigador do Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Obrigado, professor, pela sua disponibilidade. Assim, a jeito de brincadeira, aviso eu, não vamos falar de dedos de extraterrestres a desenhar círculos na Antártida, não é nada disso, pois não, professor? Pois não. Antes de mais, muito bom dia também. Muito obrigado pelo convite. E realmente, não, isto é tudo formas, estamos a falar de formas naturais, formas que a natureza cria. Exatamente, E exatamente. esta é Eu uma fiz, das formas muito interessantes, destes padrões naturais. Eu fiz esta pequena brincadeira, obviamente, porque há por aí muitas teorias de outros círculos noutras zonas do planeta e outras formas geométricas. Vamos falar de ciência, obviamente, vamos falar de círculos de pedras, mas são círculos de pedras. Para já tenho aqui nas notas que estão a ser, que foram colocados no tempo mais ou menos há 10 mil anos atrás. Já lá iremos, professor. De que círculos é que estamos a falar exatamente? São círculos perfeitos, mais ou menos perfeitos? Eu acho que são muito perfeitinhos. Pronto, aqui na rádio não dá para ver, não há imagens, mas quem quiser procurar, basta procurar na internet círculos de pedras naturais e vai encontrar uma série de imagens que descrevem bem estes padrões. Estes padrões, no fundo, são círculos de pedra, como se fossem estabelecendo aqui uma analogia com aquilo que todos nós conhecemos, que é um bolo-rei. No fundo, são bolos-reis gigantes. Uhum. São eixos com diâmetros entre 1 e 4 metros, mais ou menos, e que são formados pela dinâmica sazonal dos solos. Portanto, o que acontece é que os solos variam de temperatura ao longo do ano. Isto é válido em toda a Terra, digamos assim, toda a superfície da Terra, mas nas regiões polares, no Ártico e na Antártida, sobretudo, e também um pouco em alta montanha. Se tivermos pequenas planícies, podem ser pequenas planícies, umas pequenas, outras maiores, com solos, em solos com material fino, mas também material grosseiro, pedra, da ordem de alguns poucos centímetros, que estão todos misturados, estão nas regiões polares, estão normalmente até congelados durante o inverno, e que depois, durante o inverno, estes solos superficiais descongelam. Portanto, esta variação de temperatura faz com que haja uma dinâmica própria, que Uhum. os solos comecem a mexer, a movimentar muito lentamente e que se comecem depois a organizar radialmente nestas formas naturais, nestes bolos reis, digamos assim. Mas a física estudada destas formações, ou já estudada, explica porque há círculos e não uma forma que não fosse uma forma, utilizando uma expressão simplista, que fosse uma colocação, uma disposição mais aleatória. Percebe-se porque é que se formam estes círculos e já agora não outras figuras geométricas. Mas também se formam outras figuras geométricas. Não Pronto. tinha essa informação, isso é muito interessante, sim. Este tipo, aquilo que se chamam estes padrões de superfícies destas regiões polares, nas zonas onde existe permafrost. Permafrost é o Sol permanentemente congelado, mas há sempre uma camada superficial que congela e descongela no verão. Congela no inverno e descongela no verão. E normalmente os círculos formam-se, para haver círculos de pedras tem que haver um material próprio, não é? Tem que haver material fino, como eu já disse, solo fino e material mais grosseiro, pedras de alguns centímetros. Mas noutras regiões onde não existe onde não existem, por exemplo, pedras, existe só solo fino, podem-se formar polígonos. Que Portanto, interessante, sim, sim. Uhum. se tiver uma pequena vertente, portanto, que não é totalmente horizontada, se tiver uma ligeira inclinação, às vezes, em vez de se formarem círculos ou se formarem polígonos, formam-se estrias. Portanto, aqui o relevo também tem importância, porque dá um Uhum. conjunto de formas variada, de geometrias, que depende muito das condições onde o material está e do tipo de material também, não é? E estas formações estão a acontecer só, ou têm vindo a acontecer desde há 10 mil anos, só na Antártida, Polo Sul ou também no Polo Norte, noutras regiões? Ou aqui falamos da Antártida porque vocês estão a estudar apenas a Antártida? Neste caso concreto é porque estamos a estudar na Antártida num projeto que é financiado pelo Programa Polar Português.
Mas também existem este tipo de padrões, também existem naturalmente no Ártico. Portanto, os círculos, os polígonos, as tais estrias de que falei e outros padrões também naturais também existem no Ártico. Na Antártida, esta datação que foi feita, não foi feita por nós, mas foi feita por outros colegas, dos tais 10 mil anos, tem muito a ver com já não existir gelo nessas regiões. Os glaciares já recuaram. Portanto, Sim, na Antártida, quando nós pensamos na Antártida, pensamos sempre em gelo, e é verdade. Mais de 99% da superfície da Antártida é gelo, são glaciares, e só aqueles menos de 1% é que já não tem gelo, é que os glaciares já começaram a recuar e, portanto, tem que haver. Os solos têm que estar dispostos já, não é? Tem que estar, porque se estivessem debaixo do gelo não se formavam e também não os víamos, não é? E, claro. portanto, os 10 mil anos têm essencialmente a ver com o período em que os glaciares começaram a recuar, em que começaram a expor, se quiser, a geologia, os solos, as rochas, e é por isso é que só tem esta idade. Uhum. E como é que se salta destas observações, ou como é que se fez a ponte destas observações para as questões do clima, das alterações do clima? Ok. Portanto, primeiro, o interesse pronto, este tipo de padrões é estudado naturalmente, não é de agora, já há mais tempo. Já vem desde que as pessoas começaram a interessar pela geologia, pela geomorfologia, pela forma, no fundo, do relevo da superfície, e que encontraram estes padrões naturais, nos chamam logo a atenção, porque Sim, sim, não é sim, normal exato. que estes padrões geométricos estão bem comportadinhos, estão bem, tão naturais, que realmente até a pessoa até pode questionar se que eles será que são naturais. Não Sim, são, sim, se não não foram diria alguns pelo, exploradores ou alguém que passou por lá e se divertiu a juntá-los, não é nada a disso. juntá-los. Mas e se tiver meia dúzia de círculos, até pode pensar nisso, mas aqui temos centenas ou Exatamente. milhares destes círculos naturais. Portanto, acontece. Esse tempo de investigação que o professor Pedro Pina referiu tem mais ou menos que duração temporal? Dezenas de anos, menos, mais? A duração Sim, deste. desde que há notícia de que eles começaram a ser. Não, não, desde que há notícia de que eles começaram a ser estudados. Eles começaram a ser estudados, eu diria, desde o século XX, digamos assim. Portanto, Sim. É porque eu começaram a acho ser que isso estudados. prende-se com uma outra curiosidade, porque estas formações não são propriamente todos os dias, são milímetros, tanto quanto sei, e portanto a observação exigiria, para que possa haver algum estudo, um tempo mais alargado, não é? Exatamente. Portanto, aliás, até há quem tenha, portanto, já fez estas medições, muitas vezes mede ou marca umas pedras e depois volta lá passado 2, 3 anos e vê onde é que elas estão. Onde é que Uhum. elas. No fundo, aí é preciso, nas pedras, temos que as marcar, não é? Quase pôr uma cruzinha, pintá-las, para ver depois, passado algum tempo, onde é que elas estão, como é que se. Claro, claro. Temos uma taxa, temos uma velocidade para perceber se movimentam mais ou menos. Portanto, Como é que esse movimentarem-se. registro é feito? É medido, são medições feitas na altura, são por fotografia? Como é que depois os registros vão sendo feitos para serem comparados? São essencialmente por fotografia e hoje em dia temos a vida muito facilitada enquanto, pronto, este tipo de tirar fotografias, naturalmente já se tiravam fotografias mesmo antes da época digital, não é? Sim. Para fazer este tipo de cálculo de velocidades. Mas hoje em dia, e desde que apareceram pronto, a fotografia digital e mais recentemente com a utilização dos drones, temos a vida muito facilitada, porque tirar fotografias com uma câmara manualmente Imagino. se tirar a 2, 3, meia dúzia de círculos ou uma dezena, fazia-se, mas era a quantidade de imagens era menor, a quantidade de círculos era menor, em termos estatísticos também os Uhum. resultados eram mais limitados. Hoje em dia, com os drones, conseguimos cobrir áreas relativamente grandes. Claro. A visão de conjunto é muito, muito É muito superior, não é? importante. E, E, portanto, aí é que eu acho que há um grande salto, que é termos mais dados. Os drones ajudam-nos a fazer o levantamento destas regiões. E porquê é que eu digo com os drones? Porque também temos imagens de satélite, mas as imagens de satélite, por melhores que elas sejam, e já têm resoluções atualmente muito boas, não conseguem detectar ainda, não têm resoluções suficientes para detectar estas formas. As formas ainda são relativamente pequenas,
e, portanto, os drones têm essa vantagem, conseguem jogar os drones muito baixinho, Exato. e conseguem apanhar todos os detalhes, não só os circos, mas também as pedras e o tamanho das pedras. Conseguimos apanhar pedras com 2 milímetros nas imagens dos drones e, naturalmente, conseguimos cobrir áreas relativamente grandes. Portanto, conseguimos ter, em termos também espaciais, conseguimos perceber diferenças, porque nem tudo é igual, não é? Há zonas que têm círculos maiores, outros têm mais pequenos, onde a dinâmica em determinadas áreas é maior do que outra, e, portanto, relacionar isso não só com a geologia, com a geomorfologia, mas também com o clima, não é? Uhum. Os Portanto, indicadores, não sei se não haverá um indicador essencial principal, mas os indicadores ou aquilo que os investigadores observam é o conjunto, é mais a dinâmica do conjunto, é a dinâmica de cada círculo individualmente. Imagino que tudo isto em conjunto, não é? Mas quais são as observações que são feitas a partir daqui? E há umas mais importantes do que outras, ou seja, é mais importante observar o conjunto, a evolução do conjunto dos círculos, do que as características de cada círculo individualmente? Eu acho que é tudo importante. Sim, Eu sim. acho que, pronto, como começamos a fazer, e uma vez tendo dados com muito detalhe, conseguimos fazer a análise individual de cada círculo. Portanto, tudo isto não só tendo as imagens, mas depois também tendo técnicas próprias para processar essas imagens e analisar essas imagens, conseguimos fazê-lo individualmente. Mas, obviamente, depois o objetivo final é ter uma ideia do conjunto, não é? Uhum. Conjunto é que pode, é que depois eu acho que é mais interessante é ter um output que saia do conjunto. Naturalmente, era o que eu estava a dizer antes, há regiões, há diferenças regionalmente, portanto, até em função da altitude, é natural, isso é uma tendência que já vimos, os círculos estão mais perto da linha de costa, digamos assim, ou a cotas mais baixas, os círculos normalmente são maiores. E à medida que vamos subindo em altitude, os círculos vão sendo cada vez mais pequenos. Isto Uhum. tem muito a ver a tal camada que está por cima do permafrost, a tal camada ativa. A camada ativa tem uma espessura maior, vai diminuindo também em altitude, porque as Sim, temperaturas sim, em sim. altitude também vão diminuindo. E, portanto, a atividade dos círculos é menor à medida que vai subindo em altitude e, portanto, os círculos, em geral, têm uma tendência de ser mais pequenos. Muito bem. Volto atrás a Isto uma. Sim, sim, diga, diga. não era voltar àquela pergunta que eu não me esqueci. Exatamente, era que eu ia. Já deixo Culpa foi minha que eu desviei para outras questões, mas não me tinha esquecido dela. Como é que de ligar é isto ao possível fazer clima, não é? leituras, não é? A partir destas observações, como é que é possível fazer Exatamente. leituras sobre alterações climáticas ali na Exatamente, região? ligar isto ao clima, não Sim, é? ligar isto ao clima, Era a exato. pergunta original. Portanto, eu tinha Exato. começado por aí. Isto, do ponto de vista da geologia, da geomorfologia, é muito interessante estudar os círculos só por si. Pronto, estudá-los e dar-nos também muita informação sobre o tipo a geologia, o tipo de material, o tipo de rocha, o tipo de solo. Isso só por si já vale a pena, não é? Agora, podemos ligar isto com o clima. Portanto, a formação destes círculos, que se dá no mínimo em largas dezenas, centenas ou mesmo milhares de anos, ahm, dão-nos informação sobre o clima do passado. Portanto, nem todas as áreas na Antártida, ou mesmo que sejam semelhantes, têm este tipo de formas, este tipo de círculo, os círculos ou outros padrões naturais resultantes desta dinâmica do subsolo. Um, e, portanto, isso indica-nos, eles para terem formado ou começado a formar e ter evoluído até às formas que têm hoje, que têm de ter tido determinado tipo de condições ambientais. Portanto, de determinado clima teria que existir para permitir que estes padrões se formassem e evoluíssem. Caso contrário, eles não se formam, não evoluem, não é? Mesmo que haja material, primeiro tem que haver matéria-prima adequada, se não existe, e mesmo havendo essa tipo de matéria-prima, ela só existe se houver, depende das condições climáticas da altura, não é? Tem que haver Uhum. variações das temperaturas sazonais. Por exemplo, se as variações da temperatura entre o verão e o inverno na Antártida, que também existe um verão e um inverno,
claramente estas duas estações. Se essa variação não for, se for muito pouco terno, os círculos não se formam, não é? Não há esta dinâmica, não se cria uma dinâmica que permita a formação destes círculos. Portanto, para eles terem formado é que houve o clima, eu diria, lá nos últimos 10 mil anos, teve que ter determinadas características que permitiu a sua formação. Portanto, é uma maneira de ligar uma forma natural a outro tipo digamos, a outro tipo aqui é um processo climático, não é? Sim, sim, sim. As indicações ou as observações mais recentes estão a dar sinal ou a confirmar que de facto a temperatura está a aumentar, nomeadamente na Antártida. Isso aí não precisamos dos círculos, não é? Sim, eu sei. Por isso é que eu disse que estão a confirmar também, não é? Em relação àquilo que estão a observar mais recentemente na formação destes círculos. É verdade. Portanto, o que nós conseguimos perceber é que não, portanto, os círculos, alguns formaram-se e na zona onde estivemos a trabalhar este ano, nós estivemos numa ilha a norte, perto da Península Antártica. É uma das zonas onde há uma maior densidade deste tipo de padrões. O que notamos e também temos estado a verificar, é que alguns círculos já não estão ativos. Ou seja, se não estão ativos é porque as variações sazonais de temperatura já não são suficientes para que as pedras dos círculos se movimentem. Portanto, isto já é um indicador que eles já estão, eu não vou dizer que estão mortos, estou a dizer que já não estão ativos. E nós conseguimos ver isso de uma maneira até relativamente simples. Ou seja, círculos que estão cobertos já por vegetação, quer dizer que já não estão ativos. Portanto, se há círculos que estão ativos, nós conseguimos ver que estão ativos, não tem vegetação nenhuma em cima. Portanto, a vegetação, neste caso, a Antártida também tem vegetação, são essencialmente líquenes e musgos. E a vegetação também está a crescer, está-se a propagar bastante, diria, nas últimas décadas, resultante do aumento da temperatura. Isso também, nós conseguimos perceber quais são os círculos que estão ativos e os que já não estão ativos. E também há uma relação aqui com a altitude. Normalmente, os que estão a altitudes mais baixas, mais perto do nível zero, digamos assim, 10 até 50, 100 metros, a maior parte deles começam a não estar ativos. Os que estão ativos estão a altitudes mais elevadas. Portanto, isso também nos ajuda, no fundo, de certa maneira, confirma-nos a perceber. Conseguimos estabelecer uma relação com o clima, digamos, atual. E quando digo atual, diria nos últimos 50, 100 anos, não é só no dias de hoje, não é? Aliás, o clima portanto, nesse sentido, portanto, ter aqui um período, digamos... Sim. Percebo. Como há pouco o professor referiu, estes trabalhos, esta investigação está a ser feita e financiada pelo Programa Polar Português, o ProPolar. O projeto especificamente chama-se Camões, é? Exatamente, é. Muito bem. Só agora, porque é que foi escolhido este nome, professor? Normalmente eu gosto de pôr, pronto, o projeto tem naturalmente um título extenso, normalmente o título normalmente vem em inglês e portanto, e eu gosto, pronto, e normalmente quando faço os acrónimos que uso para os meus projetos é na sequência do título que eu ponho primeiro, portanto tem um título que descreva resumidamente o que é o projeto e depois tenta encontrar ali umas letras que deem um acrónimo que seja interessante, que chame a atenção, que seja fácil de ler e não pôr... Muito bem. E aqui, no fundo, aquilo quando eu comecei, depois de pôr o título, comecei a ver, a primeira palavra era characterization, depois começo a ir buscar umas determinadas letras e montei achei que o Camões era um título. É muito interessante. Eu não sei se, para sermos precisos, este O não leva til, pois não, aqui. Não leva til, não. Pois, exatamente, porque são iniciais de uma designação, da designação. O projeto está na internet, tem uma página oficial, confesso que não consegui lá chegar. Pronto. Tem uma pequena página no site do Programa Polar Português, do ProPolar. Dentro do programa, sim. Há uma pequena descrição de projeto. Eu estive na campanha de campo, foi agora em janeiro, estive eu com o investigador, neste caso da Universidade de Lisboa, o Marcelo Fernandes. Estivemos cerca de 3 semanas na Península de Barton, na ilha de King George. Pronto, estivemos também instalados na base sul-coreana, portanto isto é uma colaboração com o Programa Polar sul-coreano
Uhum. E essencialmente este projeto, tal como sou agora, é um projeto sobretudo logístico. Portanto, um projeto aliás, o Programa Polar Português o que financia é a parte e apoia a parte logística para Sim, sim, desenvolvimento sim, sim. Não se de campanhas cruzou, no campo. não se cruzou por lá com outros parceiros, Gonçalo Vieira ou José Xavier, que andam muito O, nos polos, mas esses estão dedicados não propriamente às pedras, não é? não, o Gonçalo, o José Xavier, que é meu colega aqui na Universidade de Coimbra, Sim, eu não, sei. não esteve lá este ano. O Gonçalo Vieira cruzei-me no aeroporto. Ah, Nós estávamos a voltar para Portugal e ele estava aí para iniciar a campanha. sim, eu sei, eu tenho acompanhado, não sei se a missão dele está agora já terminou, mas tenho acompanhado o diário de bordo que ele está a fazer na internet da Já, missão onde ele já. está a participar. Muito bem, Era o projeto Constantar, isso já acabou. Eles já estão em Portugal, já já devem regressaram. ter regressado, já. Já Mas regressaram. voltando aqui ao projeto Camões, ele para já não tem uma página específica, poderá vir a ter ou não, está dentro do Popular. O que vai ter, muito brevemente, é então um mapa detalhado destes círculos. Qual é o objetivo da criação desse mapa? Exatamente. Pronto, o brevemente, obviamente, será tão breve quanto possível. Sim, sim. Pronto, estas coisas demoram o seu tempo. Pronto, naturalmente, nós na Antártida fomos fazendo os voos, fomos processando os dados, mas os dados fomos não com a qualidade necessária, porque pronto, tinha um pequeno portátil para trabalhar e são centenas, milhares de imagens de alta resolução. E portanto fizemos os primeiros modelos só para ver se estava tudo a funcionar bem. E agora é que estamos a processar já esses dados, agora aqui no laboratório, em casa, digamos assim, Uhum. com a qualidade máxima. Eu diria que este trabalho ainda vai demorar uns bons 2, 3 meses. Tem que ser feito com algum cuidado, não é só pôr o computador a trabalhar, é preciso ter alguma. Há ali Sim, algo sim, sim, pericial, tem claro. que entrar também no processamento deste dado e depois, naturalmente, fazer a sua análise, fazer a sua. Pronto, até termos, digamos, os mapas, eu acho que ainda temos aqui alguns meses de trabalho. Muito Portanto, bem. Mapas e a que ideia, portanto, ia mapas. perguntar, mapa que será, no fundo, o núcleo de um trabalho de investigação a ser apresentado, não é? Mas será também um mapa público à partida, não é? Que poderá Sim, servir sim. como ferramenta de trabalho para outros investigadores. Exatamente. Pronto, eu acho que numa primeira fase o que vamos fazer, obviamente, criar os mapas e depois não é só criar os mapas, temos que fazer, pronto, uma análise da geologia, da geomorfologia, relacionar isto com outras variáveis, com a vegetação, também temos mapas de vegetação aí de satélite destas áreas e tentar relacionar isso depois com outras variáveis, desde temperatura do ar, temperaturas do subsolo do permafrost. Nesta área existe um furo que neste caso, foi criado pela equipa do Gonçalo Vieira para medir as temperaturas do permafrost permanentemente ao longo do ano. Portanto, o mapa será o pontapé de saída, mas depois tentamos relacionar isto com outras variáveis e, naturalmente, vamos publicar isto em artigos científicos. Portanto, é primeiro apresentar os resultados em congressos e, no fim, naturalmente, disponibilizar o mapa portanto, através dos repositórios, digamos, normais, públicos, Uhum, em que qualquer exato. pessoa pode utilizar, pode depois ir buscar o mapa. Ou um conjunto de mapas, digamos assim. Vamos ver, porque alguns, se calhar, serão mais genéricos, com menos detalhe, e depois, se calhar, em algumas zonas vamos fazer com todo o detalhe. Claro. Muito Mas é bem. um trabalho que está em curso. É um trabalho que está em Um curso. trabalho em evolução, tal como os círculos, não é? Exatamente. Eu espero que nós andar um bocadinho mais depressa Vocês do andam que um bocadinho mais depressa. Exatamente, muito bem. Obrigado, professor, e continuação de bom nada. trabalho. Muito obrigado.